A santa ira de Deus é o tema da minha mensagem. Diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Talvez na sua escritura esteja úlceras, né? Mesma coisa. Verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se transformou em sangue como de morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizer: justo és tu. Repare, desgraça, morte, e o anjo diz: justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. Deus julgou com justiça. É isso que a Escritura diz. Verso 6. Pois derramaram o sangue dos santos profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber. Eles merecem. Ou seja, justiça. Este é o padrão de Deus. Ele não retribui a mais nem a menos, mas apenas de maneira justa. Verso 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: ó Senhor Deus poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemavam contra o Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Repare que aqui a continuação é da revelação do fim. Não foi nada. É a continuação da revelação daquilo que Deus já tinha falado anteriormente. E o que acontece, como várias vezes eu tenho repetido aqui, é que Apocalipse são revelações, é dividido em passagens paralelas e progressivas, onde Deus vai, com o decorrer, mostrando mais e mais detalhes dos quais nós não tínhamos visto antes. E aqui é isso que nós vemos. Essas 7 taças ao qual os anjos começam a derramar, falam mais uma vez do juízo de Deus. E quando eu me refiro ao juízo de Deus, eu me refiro sim às coisas que acontecerão no porvir, no final. Mas o juízo de Deus não acontece apenas quando Jesus volta. Acontece sim também quando nós partimos para Ele. Porque quando a nossa vida finda aqui na terra, se for antes da volta de Jesus Cristo, para nós será o dia de juízo, ao qual nós estaremos diante do Senhor, e então seremos julgados pelo Todo-Poderoso. E aqui, nos capítulos anteriores, no capítulo 15, falou mais uma vez sobre os 144 mil, ou seja, aqueles aos quais Deus separou. Aqueles que são o povo de Deus, que foram colocados de lado, marcados não com a marca da besta, mas com o Espírito Santo. Estes, ainda que sofram na mão dos homens aqui, não sofrerão em nada a ira de Deus. E, não sei se você se lembra, no capítulo das trombetas, diz a Escritura que 1/3 do mar foi atingido. Você reparou aqui que não é apenas mais 1/3? Ali era 1/3, deixando de aviso para os outros 2/3. Vocês ainda têm tempo de se arrepender. Aqui não, aqui acabou. Aqui todo o mar é destruído. Ou seja, depois de vários anúncios, de várias trombetas, de várias pregações, de várias oportunidades de arrependimento, não houve. Então aqui já é o fim. E o termo que ele usa aqui, né? Sangue de morto, dá a entender aquela questão de sangue coagulado e podre, para deixar a visão do fim tenebrosa, não apenas para colocar medo, porque é isso que eu sou acusado constantemente, né? Pregar o evangelho do medo. Mas não sou eu que tenho o evangelho do medo, é a Escritura. E é este evangelho que deve ser pregado. No versículo 6, como eu falei, fala a respeito de justiça. Este era o mandamento lá atrás, olho por olho, dente por dente, para mostrar que a justiça ela não pode ser torcida. É apenas uma figura de linguagem para mostrar, olha, se alguém furou um olho seu, você não pode furar os 2 dele. E aquele era um mandamento para juízes, dizendo, haja de forma justa. E em Levítico começa dizendo, vida por vida. E exatamente aqui o que Deus vai dizer. O resumo basicamente é este.
Mas olha o verso primeiro, como começa. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário. Uma forte voz ou uma voz alta. Por quê? Porque Deus ali, de fato, ele está irado com a humanidade. É isso que acontece conosco quando estamos irados. Nós não falamos como um pai carinhoso, oh, filhinho querido, volte aqui. Não, nós nos iramos. E é isso que a Escritura diz, que Deus, em voz alta, como voz de trombeta, ele vai falar o quanto irado ele está com a humanidade. E o tema continua sendo ressaltado, a ira de Deus contra os homens perversos, sobre o severo julgamento de Deus. Este julgamento ao qual ninguém, absolutamente ninguém pode escapar. Nós podemos escapar do julgamento dos homens aqui. Aqui conseguimos. Se você tem dinheiro para pagar um bom advogado, você consegue escapar de alguns julgamentos. Se você tem muito dinheiro, você consegue comprar até uma Suprema Corte para se ver livre de seus crimes. Mas o julgamento de Deus, ninguém ficará impune. Eu sei que quando nós falamos a respeito da ira de Deus, alguns argumentam da seguinte maneira: mas o meu Deus não é assim. Eu sempre pergunto, mas o seu Deus é o Deus da Escritura? Ou o seu Deus, ele foi feito da arte, imaginação própria? Você bolou um Deus aí na sua mente. O Deus da Escritura, ele é desse jeito. Daí então as pessoas dizem, não, o meu Deus não é. Daí quando nós retrucamos, e como você sabe que ele não é assim? Porque tem algumas alternativas. Por exemplo, Deus veio e se revelou a você, ele em pessoa, e disse, eu sou. E então ele começou a explicar como ele é. Foi isso que aconteceu? Deus veio pessoalmente se revelou a você? Ele disse, não, claro que não. Jamais. E então se eu indago, você lê a Escritura? Eles dizem, eu leio. Na maioria das vezes mentem. Não leem nada. Oh Deus, é tão triste, cristãos às vezes com 5, 10 anos de igreja nunca conseguiram ler a Bíblia ao menos uma vez. Uma vez. Não conseguiram ler. Então você pergunta, você lê a Bíblia? Eu gosto do Salmo 23, do 91, tem algumas passagens ali, principalmente com aquela Bíblia de promessa, onde tem as melhores partes grifadas, essa é a minha preferida. Ou seja, ele não conhece a Deus coisa nenhuma. Sabe o que ele fez? Para dizer que o Deus dele não é assim, ele pegou um ajuntamento de versículos que falam a respeito de Deus, mas não em sua integralidade, mas sim em frações. É igual aquele monstro Frankenstein da história, lembra? Que é formado através de vários pedaços. É isso que muitos fazem com Deus. Um Frankenstein gospel. Na verdade, essas pessoas não passam de rebeldes que querem viver segundo as suas próprias vontades. E para que isso aconteça, ela não pode conhecer o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro vai confrontar, vai de encontro aos seus pecados. Então, aqui a Escritura vai mostrar a mim e a você do porquê os homens não gostam de ouvir a respeito da ira de Deus. Eu vou passar 2 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Porque os homens não gostam da ideia de um Deus irado. Tem até um sermão muito conhecido de Jonathan Edwards, intitulado por Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você lê o sermão, tem na internet, facinho baixar, é bem curto. Ele fala justamente desse Deus ao qual nós estamos pregando constantemente. A diferença é que em sua nação, quando este sermão foi pregado, vidas se arrependeram, creram. Mas no Brasil é diferente. No Brasil as pessoas não querem saber de um Deus verdadeiro, mas apenas um Deus que vem de encontro às minhas necessidades. O primeiro princípio é o seguinte: a sua ira, a ira de Deus, é o julgamento contra a maldade humana. No versículo 5, olha o que vai dizer. Então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que era o santo, porque julgastes as coisas. No verso 7, e ouvi uma voz do altar que dizia, ó Senhor Deus poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. Eu sei que quando nós pensamos em um Deus irado, por que às vezes não conseguimos compreender? Porque a nossa ideia de ira está associada por vezes à ira humana. Em que sentido? A nossa ira
via de regra, acontece quando nós acabamos nos descontrolando. E então, batemos no filho em excesso, arrumamos uma confusão no trânsito, perdemos a cabeça e armamos um barraco lá na família. Por quê? Porque ficamos irados. Então nós associamos a ira a descontrole, por isso não conseguimos conceber a ira de Deus. Mas é claro que Deus não é dessa forma. A ira de Deus é uma ira santa de indignação contra a maldade. É por isso que você vai ver aqui pragas atingindo o povo. Pragas, doenças atingindo o povo. Você reparou? Como eu disse, as trombetas, lá, 1/3 do mar foi contaminado. Morreu. Aqui, todo ele. Porque neste dia aqui, meu irmão, não vai haver quem se salve mais. Porque todos os avisos já foram dados. E muitos destes avisos. Então, quando em Apocalipse 15 fala sobre a consumação da ira de Deus a respeito das taças, ali Deus está dizendo, todas as oportunidades foram dadas e vocês não se arrependeram. Por diversas vezes. É só você olhar a história do povo de Israel. Os profetas vinham e durante anos pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, mudem de vida, arrependam-se da sua prostituição. E ali não era uma prostituição física, mas uma prostituição em relação a outros deuses. Vocês estão deixando de adorar o único Deus, o Criador, o verdadeiro, e estão adorando a ídolos, se prostituindo, indo atrás deles. Voltem para o Senhor. E você vê os profetas por diversas vezes, anos e séculos com a mesma mensagem. E o povo que faz? E o povo não se dobra. Foi exatamente isso que Jeremias fez. Jeremias pregou durante toda uma vida, décadas de pregação, dizendo, em lágrimas, Jeremias é conhecido como profeta chorão, em lágrimas, este homem dizia, arrependam-se, voltem do erro, não continuam, não permaneçam, não fiquem no pecado, vocês precisam voltar. E então ele, durante uma vida toda de pregação, ninguém deu ouvido a ele. E sabe qual era a pregação dele? Porque se vocês não se arrependerem, meus irmãos, povo de Deus, nação de Deus, se vocês não se arrependerem, a Babilônia virá e vai destruir vocês. Diz a Escritura que o povo nem ligou. Depois de anos de pregação, diz a Escritura que aquilo que o homem de Deus havia profetizado se cumpriu. Nabucodonosor, um rei maligno, ele vem, faz o povo de Deus escravo, subjuga, os maltrata. Você vê os profetas descrevendo como era o governo babilônico, é terrível. Nação amarga e impetuosa, vai dizer Abacuque, que marcha pela largura da terra, que não tem lei. E há alguns relatos de que os babilônicos matavam os seus inimigos das formas mais cruéis possível, de deixá-los enterrados apenas com a cabeça do lado de fora para que ele apodrecesse ali até morrer, de puxar a língua das pessoas até que ela saísse, coisas tenebrosas. E então o povo de Deus está lá, por quê? Será que é porque depois de anos ouvindo a pregação sobre arrependimento, eles não se arrependeram? Depois de anos ouvindo um profeta falar, voltem ou a Babilônia virá. E é tão certo que depois de Jeremias, outros profetas usaram a Babilônia e Nabucodonosor como exemplo do julgamento de Deus, dizendo, foi profetizado que Deus viria e que vocês precisariam se arrepender, vocês não se arrependeram, Nabucodonosor veio. Mas isso é apenas um prelúdio, é apenas um aviso do que será de fato a ira de Deus manifestada no futuro, quando Deus de fato virá e consumará todas as coisas. Foi assim que aconteceu também na época de Noé. Noé é conhecido como pregador da justiça. Então ele pregava a mensagem do Senhor dizendo, virá um dilúvio. O dilúvio era apenas um símbolo do juízo de Deus. Ele dizia, arrependam-se, entrem na arca. Toda uma vida. Jesus, ele confirma o que Noé pregou, dizendo, na época de Noé, o povo casava-se, dava-se em casamento, festejava. Nada contra casar, comer, beber, festejar. São coisas boas. Só que o problema é que o povo estava tão preocupado com essas coisas boas que se esqueceu de que o juízo viria.
não deram ouvidos ao homem de Deus. Até que então apenas ele e sua família entram, os animais, a porta fecha, dilúvio vem e mata a todos. E quando a Escritura diz que o dilúvio matou a todos, meu irmão, não foram apenas homens perversos, homicidas, os assassinos, não. Mulheres, idosos, deficientes, crianças, bebês de colo, todos morreram. E repare, no versículo 2 ele diz que feridas malignas acometeram o povo, mostrando que muitas doenças assim também são juízos de Deus sobre a humanidade. Só que eu sei que você ouvindo isso, você pode dizer, pastor, mas calma aí, cristãos também ficam doentes. Claro que ficam. E realmente a Escritura cita, por exemplo, Jó. Jó diz a Escritura que ele tinha tumores da planta dos pés até o último fio da cabeça. A Bíblia fala sobre o rei Ezequias, que ficou doente, terminal e ia morrer. Só que ainda assim há uma diferença. Aqui as doenças que Deus aplica ao povo em Apocalipse 16, elas são doenças de julgamento, diferente das doenças do povo de Deus, porque nós sabemos que ainda que a enfermidade nos acometa e venhamos a morrer por conta delas. De alguma forma, essas coisas, elas vão cooperar para um bem maior. Um bem maior que talvez a nossa mente natural não consiga entender, compreender. Mas até a enfermidade na vida do cristão vai cooperar para um bem. Lembra de Jó? Jó, depois de toda a enfermidade, depois de perder os filhos, depois de perder todo o seu dinheiro, ele diz assim, e perder a saúde. Sobre Jó diz que ele se coçava com cacos, tamanha era a quantidade de feridas que saía nele. A Escritura diz que Jó, no final da sua vida, depois de todas essas calamidades e enfermidades sobre ele, ele diz, Senhor, antes lá atrás, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, toda aquela desgraça serviu para que um propósito maior se cumprisse. Na vida do cristão é assim a enfermidade. Na vida do ímpio, não. Na vida do ímpio, não há propósito. Aliás, na vida do ímpio é apenas um treinamento de uma dor e de uma desgraça que só aumentará no juízo final. Por quê? Porque o ímpio ouve as trombetas, mas não se arrepende. E aí, então, Deus os julga, ataca a enfermidade, os mata e depois os condena ao inferno. É tão certo que o rei Ezequias diz a Escritura que o profeta vem e diz, olha, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. E então, ele vira o rosto e clama ao Senhor. Quando o homem de Deus está indo embora, nem no portão tinha chegado, Deus fala com ele e diz, ei, servo, volta. Diz a Ezequias que eu ouvi o seu clamor e por conta disso 15 anos eu acrescentarei em sua vida. Consegue ver que aquela enfermidade teve um propósito? Foi através dela que Ezequias buscou a Deus e viu a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Os ímpios, quando ficam enfermos, eles pegam a enfermidade como um bastião para o ateísmo. Para dizer, é agora que eu não creio mais em Deus. Pode reparar, se você tem um amigo ateu, ateu que eu digo é ateu de verdade, né? Não é esse ateu Nutella de hoje, não. Eu não creio em Deus. Deus me livre de acreditar em Deus. Não estou falando desses ateus Nutella, não. Ateu de verdade. Que estudou, pelo menos um pouco. Que tem argumentos científicos um pouco sólidos para debater. Se você conhece um ateu assim, como eu conheço, e você pesquisar a vida dele a fundo, você vai ver que lá no fundo, a sua incredulidade, via de regra, porque algo não aconteceu conforme ele queria. Às vezes é um filho enfermo, um filho com deficiência, um filho que morreu, jovem, bebê. Então, por conta disso, ele pegou um ranço de Deus. Na maioria das vezes é isso que acontece. Você não consegue ver? Nesta pandemia, o juízo de Deus sendo derramado por tudo que é lado. E esta praga, esse vírus, essa desgraça tem atingido crentes e não crentes.
Homens e mulheres de Deus morreram por conta deste vírus. Muitos perderam entes queridos, assim como eu perdi minha mãe. Aconteceu com cristãos? Sim. Mas ainda assim nós sabemos que há um propósito maior de Deus por detrás da dor. Um propósito que talvez, por hora, nós não conseguimos entender. Mas que Ele está ali, está. Essa semana, uma irmã muito querida que foi de nossa igreja, ela perdeu o seu filho. E pelas pesquisas que eu já li, a maior dor do ser humano é a perda de um filho. Foge da lógica da vida dos filhos enterrarem os pais. Deve ser algo terrível, que Deus nos livre disso. E então eu fui falar com ela, com o marido dela, já nem estão mais na nossa igreja, nem são da nossa cidade mais. Só que por consideração, amizade, todo o tempo que nos serviram. E eu falando com eles, eu ouvi algo que eu jamais imaginaria ouvir. Olha o que a irmã me disse. Pastor, Deus levou o meu filho. Mas eu estou experimentando a paz que excede todo entendimento. Dentro de mim há um buraco, há um vazio enorme. Eu queria que alguém viesse, me acordasse e dizia: ei, foi um sonho. Está tudo bem com ele. Mas eu sei que não é. Mas ainda assim, na desgraça, na dor e no luto, eu estou experimentando uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Você consegue imaginar algum ímpio desse jeito? Não tem como. Eles não têm essa paz. Os ímpios se desesperam. E esse desespero e essa tristeza é apenas um treinamento para uma tristeza maior que virá no futuro. Aqui no versículo 1, no versículo 7, 6, vai dizer sobre o sol queimando os homens. Aqui mais num contexto geral, no sentido de, olha, todo tipo de sofrimento infernal que nós possamos passar aqui nessa terra. Ainda que nos atinja, nós sabemos que o sofrimento cristão, ele não é para destruição, mas apenas para uma correção. Assim como diz o livro de Hebreus, pastor, o sofrimento cristão pode ser para Deus nos corrigir? Claro que pode. Olha o que o autor de Hebreus diz: se estáis em repreensão das quais todos sois participantes, é porque não sois filhos, e sim bastardos. Ou seja, às vezes a punição é justamente o fato de sermos filhos de Deus. Pastor, pode ser que o sofrimento é para que nós não venhamos nos afastar de Deus? Também pode. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo teve um espinho na carne, não se sabe exatamente o que era. Alguns teólogos dizem que pode ser alguma enfermidade, algo do tipo assim. Então Paulo ora constantemente e Deus diz: não vou livrá-lo. E Paulo completa: eu não vou reclamar. Porque eu sei que a minha fraqueza, nela opera a força do Senhor. Então, mesmo diante da enfermidade, o apóstolo não desiste. Por quê? Porque as limitações às vezes nos fazem nos manter próximos de Deus. Nos faz nos manter mais dependente dele. Não é assim que acontece com criança? A criança, ela não sabe andar, então ela depende dos pais constantemente. Quando elas começam a aprender a andar, você precisa dar as mãos para que ela caminhe. E então ela aprende a firmar os passos. Depois que ela firma os passos, você diz: dá a mão. Não. Sei andar sozinho. Às vezes nós, nesse afã de andar sozinhos, Deus, ele vem e dá um jeito de nos deixar perto dele e dependente dele. O sofrimento cristão pode ser para correção, mas jamais para destruição final. E para encerrar o segundo, bem curtinho, põe ele, por favor, Miguel. O coração impenitente dos homens maus. É isso que nós vemos aqui. Você pode reparar, 2 vezes nós vemos a mesma coisa. Olha o verso 9. Apocalipse 16, 9. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Depois, no verso 10, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E de tanta agonia os homens mordiam a própria língua por causa da agonia e de suas feridas. Blasfemaram contra o Deus do céu
e não se arrependeram de suas obras. Novamente. Você consegue entender o porquê Deus precisa punir severamente condenando os homens? Diversas oportunidades. Sofrimento que não acaba mais. Juízos e mais juízos, desgraças e mais desgraças. No capítulo 9 é falado sobre calamidades naturais. Sobre as pessoas sendo atormentadas por demônios. Sobre tudo que é tipo de dor. Sobre as pessoas desejarem a morte. Tamanha era a dor que elas passavam. E ainda assim diz a Escritura que eles não se arrependeram. Não se dobraram diante do Senhor. Pelo contrário, continuaram blasfemando. Continuaram blasfemando contra o nome do Senhor. É por este motivo que Deus precisa punir. Inúmeras chances. E ainda assim não houve arrependimento. Veja, eu e você precisamos aprender a ver Deus em todas as circunstâncias. Não apenas nos dias de sol, em todas. Principalmente na hora da dor. Esses homens sofreram constantemente e ainda assim não conseguiram ver Deus para se humilhar. Constantemente. Eu sei que às vezes temos uma dificuldade em ver Deus nas horas boas, o que é um erro. Mas como assim ainda há pessoas que não conseguem enxergar Deus nem na hora da dor? Não é isso que Eclesiastes vai dizer? Melhor é ir à casa onde há luto, onde há velório, porque neste dia as pessoas lembram do fim. Prefira ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. É isso que vai dizer Eclesiastes para mim e para você. Há alguns meses eu fui a um velório de uma irmã aqui de nossa igreja, muito preciosa, e eu estava ali no velório e os familiares da mulher que tinha morrido, todos tristes, com certeza, e os poucos que eu conversei ali dizendo assim para mim: nós vamos voltar para a igreja, nós vamos mudar, nós vamos buscar mais a Deus agora, para meses, um mês ou dois depois, voltarem a fazer tudo o que faziam antes. Ou seja, não houve um arrependimento verdadeiro, mas apenas um remorso momentâneo por conta da dor. Olha, se nós não conseguimos ver Deus, o autor da vida, quando uma vida é ceifada, quando veremos a Deus? Se não enxergamos Deus no momento do luto e da dor, ora, no dia da festa que dificilmente o enxergaremos. É por isso que aqui nessa igreja nós não fazemos campanha da vitória, da prosperidade, campanha da família. Mas se tem uma campanha que constantemente nós fazemos de forma indireta, é a campanha do arrependimento. Porque sabemos que é só mediante o arrependimento dos pecados em que nós obteremos família, vitória e todas essas coisas. É por este motivo que você nunca vai ver um corredor aqui com sal grosso espalhado para tudo que é lado, para você passar no vale do sal. Mas constantemente pregaremos sobre o vale do arrependimento, que é um caminho ao qual nós devemos peregrinar todos os dias. Assim como disse Martim Lutero em sua primeira tese, quando ele fixou na porta do castelo de Wittenberg. Ele disse que o arrependimento, a penitência usada em algumas traduções, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. E se eu e você queremos de fato nos vermos livres de toda essa ira de Deus que será descarregada sobre os homens maus, o que eu e você temos que fazer é não ter apenas um dia de arrependimento, mas vivermos uma vida de arrependimento, para que a graça do Senhor seja sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, meus irmãos?